Olá, muito boa tarde para você que se liga nas emoções do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo a Vasco da Gama e Santos Futebol Clube. Um jogo de muita história, duas camisas muito tradicionais, muito fortes do futebol brasileiro e do futebol mundial. Mas hoje, excepcionalmente, em função de violência, em função de maus torcedores, vão jogar para ninguém assistir no estádio que você está vendo aí, a imagem do estádio Newton Santos, que é a casa do Botafogo de Futebol e Regatas, o Alvinegro do Rio de Janeiro. O Vasco já tem o seu estádio São Januário preventivamente suspenso, interditado, amanhã será julgado, pode perder até 25 mandos de jogos em função daquela barbárie toda no jogo contra o Flamengo, torcedores do Vasco com a polícia, uma morte, enfim. O futebol vai sofrendo com isso e hoje um jogão entre um time que é muito forte quando joga com a sua torcida e um time que vem de 3 vitórias fora de casa, ou melhor, a última fora lá em Belo Horizonte contra o Atlético, vão jogar sem público. Vida que segue, aqui na TV Tribuna, aqui na Globo, você vai curtir as emoções de Vasco da Gama e Santos, que chegam com desfalques e com problemas para esse jogo. Não é isso mesmo, Renato Cury? Boa tarde para você. Boa tarde, Oswaldo Luiz. Boa tarde aos amigos ligados no Futebol da Globo. Pois é, os dois times com desfalques. O Santos sem o Vanderlei ainda machucado, né? O principal desfalque, ele cotado para a seleção brasileira. E sem o Thiago Maia, que está acertando os últimos detalhes para o futebol francês, vai para o Lille da França. Já pelo lado do Vasco, o Vasco não tem o Luiz Fabiano, um dos seus principais jogadores, e também não tem o Milton Mendes no banco, que está suspenso. Hoje no banco, então, Ednelson Silva, o auxiliar do Milton, é quem vai comandar o Vasco aqui no Newton Santos. Legal, Renato. E o comentarista da Globo, Márcio Calves, fala pra gente quem é que perde mais com esses desfalques. Tudo bem, Márcio? Um abraço, Oswaldo, um abraço aos amigos da Globo. Perde, eu acho que o Santos principalmente. Thiago Maia é um jogador fundamental no time do Santos já há algum tempo. E além do mais, não tem Vanderlei. Quem vem sendo o grande destaque do Santos, o goleiro Vanderlei, a ponto de ser cogitado, inclusive, para a seleção brasileira. Rapidamente, é triste ver um estádio como esse estádio no Newton Santos completamente vazio. Mas é a realidade, infelizmente, da violência no futebol brasileiro. A gente volta já já. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Estamos de volta com imagens da partida entre Vasco da Gama e Santos, no estádio Newton Santos, casa do Botafogo, com portões fechados. As equipes já estão no gramado. A gente vai para a execução do hino nacional brasileiro. O Santos, que vem de uma vitória expressiva contra o Atlético Mineiro por 1-0, aquele gol de falta do Daniel Guedes já nos acréscimos. Os times aí no cumprimento. Daqui a pouco a gente vai para a execução do hino nacional brasileiro. Os jogadores do Santos, claro que o desfalque, sem dúvida nenhuma, o goleiro Vanderlei, como disse o Márcio Calves. Mas o Santos não tem uma dupla de volantes que vem sendo há muito tempo já. Aquela força, aquele equilíbrio, o ponto de equilíbrio do Santos, o Renato machucado e o Thiago Maia, que foi vendido ao Lille do futebol da França. Pelo jeitão da coisa, os times já se cumprimentaram aí, acho que não teremos o hino nacional brasileiro. Estranhamente, o time do Vasco passou pelo cumprimento ali. A gente vai escalar então as equipes. Vamos confirmar as escalações de Vasco da Gama e Santos. Para você ligado no Futebol da Globo, estranhamente ali não rolou o hino nacional brasileiro. Martins Silva, o goleiro número 1, 2 Madison, 3 Paulão, 4 Rafael Marques e o número 6 o Ramon. A dupla de volantes, 5 Jean, 8 Wellington, o Iago Pikachu, 10. O 7, perdão, o Nenê, 10, são os homens de armação, né? Especialmente o Nenê. 9, Thales, 11, Wagner. É o time hoje do Ednelson Silva. Como o Renato Cury já disse, o Milton Mendes está suspenso por mais uma partida, fica apenas acompanhando, não fica no banco. Vamos confirmar o Santos, do capitão David Braz, o Santos Futebol Clube do Levir Coupe. Vamos com a numeração do Santos, o João Paulo, goleiro, número 34. O Lucas Veríssimo, zagueiro, 28. Daniel Guedes, lateral, 38. David Braz, 14. Jean Mota, número 39. Os volantes, Leandro Donizete, 30. Yuri, 25. E o Lucas Lima, 10. E o trio de atacantes, Bruno Henrique, número 27. O Kaique, artilheiro, 11. E o Copete, 36. O time do Levir Coupe. Arbitragem vem do Pará. Delson Fernandes Freitas, com Elcio Neves e o José Ricardo Coimbra, o trio paraense. Renato Cury, os times em campo, e você fica à vontade aí com seus convidados, Renato. Eu já começo, Oswaldo, explicando o porquê de a gente não ter ouvido o hino, né? Acabou traindo tanto a mim quanto a você, a gente já esperava esse protocolo. Na verdade, houve um problema no sistema de som do Engenhão e por isso houve essa quebra de protocolo. Os times já estão em campo, daqui a pouquinho deve começar
essa partida, né, você bem lembrou, o Vasco ainda corre o risco de perder 25 mandos de jogos, né? Vai ser julgado amanhã no STJD. Eu vou ver se eu consigo ouvir uma palavrinha aqui do Levir Coupe antes do início do jogo. Vamos ver se a gente consegue falar aqui com o treinador do Santos. Fique à vontade aí, Renato. Isso deve ser levado em conta também. Mas o jogo vai ser um jogo normal, né? Os times precisam de vitória. E acho que não vai acontecer nada de diferente. A única coisa é que não vai ter graça. Porque, eu repito, né, futebol sem torcida, pra quê, né? Qual é o sentido? Esse aí então foi o Levir, justamente lamentando o fato de hoje o Engenhão não ter sequer um torcedor aí para acompanhar esse jogo importante entre Santos e Vasco da Gama. Osvaldo. É muito triste, né, Márcio? A gente que é apaixonado pelo futebol, pelo esporte, vê um jogo deste tamanho, com duas camisas deste tamanho, jogarem pra ninguém no estádio, que leva o nome de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, a enciclopédia do futebol, que era Nilton Santos. Eu conversei ao longo dessa semana, Oswaldo e amigos da Globo, com um jogador importante aqui do próprio Santos Futebol Clube. Ele me passou uma figura interessante. É a mesma coisa de um espetáculo sem público. Um teatro, uma peça de teatro, por exemplo. Imagine isso. Muito bem. Vai começar a partida. O Delson Freitas espera ali pelo horário oficial das 4 da tarde para autorizar o início do jogo. O Santos todo de branco, o Vasco com o seu uniforme todo preto. E aí autoriza, a bola rolando, tá valendo, começa no Nilton Santos, Vasco e Santos. O Vasco com esse que é o, digamos, o segundo uniforme, né? Todo preto com a faixa diagonal branca. E aí a movimentação começando lá pelo lado direito. Manda pra frente, o zagueiro já vai cortando lá em cima. A zaga do Santos. Aí o Nenê. Chega o Copete bem na marcação. Posse de bola pro Vasco fazer a cobrança. É pra cá. A única coisa legal pro telespectador no estádio vazio é que todo o ambiente ali dá pro torcedor em casa ligado na Globo, na tribuna, ouvir, né? Quem disse é pra cá aí foi o Levir Coupe ali, ó. Bonezinho branco. Tem um microfone ali que faz a captação do som ambiente pertinho dele. Mais um arremesso pro time santista. Vem chegando pra cobrança aí o garoto Daniel Guedes. Só para complementar, o Delson, o árbitro da partida, deu uma entrevista ontem dizendo que para ele é mais fácil, que ele ouve mais o jogador, ouve mais o que um diz para outro, e é a segunda vez que ele apita uma partida sem público. Segundo ele apitou também um jogo da Ponte Preta. E por cobertura na rede pelo lado de fora. Um momento de certa emoção. O último, inclusive, do primeiro tempo. Cobrança de escanteio do Jamota, cabeçada do David Braz. O Bruno Henrique tenta, encobre o Martin Silva, mas a bola vai embora pela linha de fundo. De novo para você rever, ó. Acho que o momento mais importante, mais agudo talvez do Santos no jogo. Fim do primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Santos. Show do intervalo começa com o repórter da Globo, da tribuna, Renato Curi. Os jogadores do Santos saindo nesse momento aqui. Eu vou aproveitar para pegar uma palavrinha do Kaique, que já jogou muito nesse estádio aqui no Rio de Janeiro, ele que defendeu o Flamengo. O Kaique, o Santos criou pouco nesse primeiro tempo, assim como o Vasco, né? O que precisa acontecer no segundo tempo para dar uma agitada no bom sentido nesse jogo? Exatamente, as duas equipes estão bem fechadas, né? Se respeitando bastante até pela má qualidade aí do gramado, né? Desculpa, mas dá para perceber, né? Para os dois lados, né? O jogo está bem truncado, né? Bolas longas. A gente espera no segundo tempo conseguir colocar a bola no chão e criar mais oportunidades para poder sair daqui com a vitória. Quanto é ruim jogar com um estádio sem torcedor nenhum, um estádio vazio? Quanto é ruim para vocês, jogadores, também? Quem perde é o futebol, né? Perde o Vasco, perde o Santos, perdem os torcedores que torcem de verdade, né? Por aqueles que gostam de ir para o estádio para fazer vandalismo, mas a gente tem que saber lidar com isso, infelizmente. O jogo perde um pouco o brilho, né? Como dá para perceber. Mas a gente tem que passar por isso, né? Conseguir a vitória, porque é muito importante para a gente, para a sequência do campeonato. Tá certo, esse aí foi o Kaique com a gente, Osvaldo. Valeu, Renato Curi com o Kaique, camisa 11, atacante do Santos, 0 para o Vasco, 0 para o Santos. 2 gols apenas nos jogos das 4 da tarde. A Ponte Preta está ganhando do Grêmio lá em Porto Alegre, 1-0. E o Atlético Goianiense, 1-0 no Atlético Mineiro, em Goiânia.
Show do intervalo, dá um tempinho, a gente volta já já. Futebol na Globo, aqui é emoção. Estamos de volta com o show do intervalo, 0 para o Vasco, 0 para o Santos, já com o comentarista Márcio Covas. A gente vai mostrar o destaque do Santos. A gente poderia escolher vários, mas escolhemos um que nem está em campo hoje, mas é o goleiro Vanderlei. E eu tenho particularmente uma forma de encarar e ver o Vanderlei jogar. O Vanderlei não é o goleiro, aquele goleiro que faz as coisas espetaculares, aquelas acrobacias. É o chamado goleiro discreto e muito bom e muito competente, sem pirotecnia. Vamos colocar assim, a tua visão do Vanderlei. E acho que vem, tenho certeza, vem evoluindo. Desde que veio do Curitiba, assumiu a condição de titular e este ano vem sendo o ano do Vanderlei. Ele vem crescendo, tanto é que está cotadíssimo para a seleção brasileira. Concordo com você, um goleiro discreto, tem um grande senso de colocação, boa reposição de bola e tem liderança na defesa. Está numa fase espetacular. Aquela famosa frase, Oswaldo, quando a fase é boa, defende até pênalti, como fez quarta-feira. Aliás, uma curiosidade, até apurei isso junto à nossa produção, o Santos teve 6 pênaltis contra si nesse Campeonato Brasileiro. 6. Só um foi convertido. 2 foram para fora, o Vanderlei pegou 3. 50% das penalidades que o Santos sofreu. Aí o momento da contusão, ó, o joelho todo rabiscado ali, todo riscado. Mas foi esse contra o Atlético quarta-feira foi o 3º pênalti que ele pegou no Campeonato Brasileiro de 6 sofridos que o Santos foi penalizado. E olha, essas contusões valorizaram ainda mais a atuação dele nessa partida de quarta-feira. O Santos já tinha feito 3 substituições, ele ficou em campo e assim mesmo mostrou que está numa fase espetacular. Faz falta hoje, faz pela liderança também, mas é um grande goleiro, vai para a seleção. Ele e Cássio, é só apostar. A gente volta daqui a pouco, Futebol na Globo, aqui é emoção. De volta com o show do intervalo, Vasco 0, Santos 0. Cá para nós, não foi um jogo com grandes momentos no primeiro tempo. A gente vai rodar aquilo que conseguimos extrair desse primeiro tempo de 0 a 0 lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Márcio. Bom, a rigor o Kaique fez aí uma síntese do que foi esse primeiro tempo. Criticou o gramado, é verdade, mas falou que prevaleceu principalmente a marcação, o sistema de marcação dos dois times. Lembrando da sua transmissão, nós tivemos 2 bons momentos. Aquela cobrança de falta do Iago Pikachu e o último momento, aos 46 minutos, aquela cabeçada do Bruno Henrique. Fora isso, um jogo excessivamente concentrado no meio campo, pouquíssimas chances de gol. Os goleiros não fizeram uma defesa sequer, em função principalmente em trabalho de marcação. O Santos se ressente da falta do Thiago Maia e também do Renato. Então é um jogo cauteloso, os dois times se respeitando excessivamente, sem muita emoção. Se a gente lembrar que não teve nem público, um jogo historicamente fraco. A gente está revendo aí alguns lances, uma falta agora pro Vasco ali, o Nenê, a cabeçada por cima do gol. Eu queria sair um pouquinho do jogo para falar dessa questão agora, se o Santos terá que se reinventar sem o Thiago e com o Renato ainda pelo menos 3 semanas afastado, o que o Levi pode imaginar para essa concepção. E Yuri e Leandro Donizete, com todo o respeito, longe de serem substitutos no mesmo nível do Thiago Maia e do Renato. Como é que o Levi projeta esse time, tem que projetar esse time para a sequência do Brasileiro, Libertadores e tudo que vem pela frente? Eu vou além, essa é uma questão importantíssima, Oswaldo, eu vou além. Eu acho que o Santos não tem no seu elenco nenhum substituto para esses 2 jogadores e principalmente para o Thiago Maia. Mas nenhum jogador com a qualidade, com a capacidade, com a visão que o futebol exige hoje. O Santos vai se ressentir. O Renato disse que o Santos vai ficar ainda 20 dias sem o Renato, vai fazer muita falta, e o Thiago vai fazer muita falta. Eu acho que o termo que você usou é corretíssimo. O Santos vai ter que se reinventar ou contratar. Se não contratar, vai sentir muita falta, principalmente desses 2 jogadores, mas particularmente o Thiago Maia, que vai embora. Muito bem. O Kleber Machado está chegando aí para mostrar para a gente os melhores momentos. Chapecoense e São Paulo, jogo já lá na parte de baixo da tabela, 0 a 0 também na Arena Condá. Kleber Machado. Mais Chapecoense, Perotti vem de trás para bater lá para dentro. O Moisés chutou direto pro gol, chutou direto para fora. Linha de fundo, tiro de meta. Dispara lá pela direita o Bruno. Prato se mexe, abriu o Cueva, boa bola do Petros. Recebeu, cruzamento, bola fechada, passa pelo Prato. É o segundo jogo do Dorival Júnior. No primeiro, São Paulo 2, Atlético Goianiense 2, quinta-feira no Morumbi.
Aí o chute direto pro gol, bateu o Seiras e ela passou por cima. Estava bem no lance o Renan Ribeiro. Vamos ver na bola parada, na falta. Foram 12 gols de falta no campeonato. Não tá com pinta de que vai bater direto. Jogou para dentro da área. Bem ajeitada a bola. E a chegada perigosa do Jonathan. A bola ainda ficou em jogo, tá parado já. Bem trabalhada a jogada do São Paulo. Ó. A movimentação do Prato. E ele claramente só arruma para o Jonathan Gomes bater. Vai para a cobrança o Seiras ou o Luiz Antônio? Vai o venezuelano. Joga direto pro gol! Ela bate na trave! O Cueva tentou o passe. Voltou a bola para o Prato. Arrumou, vai batendo o gol! Espalma de Andrei! Júnior Tavares tenta levar, ficou sozinho, mas fez o cruzamento. O Prato conseguiu o desvio. Ela foi embora pela linha de fundo. Esticou até o Lucas. Cruzamento para a área, passou pelo Perotti. Voltou nele. Bateu pro gol. O Andrei bateu sem força, pegou o Renan. Agora acho que é a vez do Luiz Antônio. Chutou pro gol. Dá trabalho pro Renan Ribeiro. 0-0 também, Chapecoense e São Paulo. Segundo jogo do Dorival Júnior no comando do São Paulo. Empatou 2-2, né, contra o Atlético Goianiense na estreia do Dorival Júnior. 2 gols apenas nos jogos das 4 da tarde. 0-0 Chape e São Paulo, né? 0-0 Cruzeiro e Flamengo. Também outro jogo das 4 horas da tarde. Gols só um lá em Goiânia, o Atlético Goianiense ganhando do Atlético Mineiro por 1-0 e o gol da Ponte Preta 1-0 sobre o Grêmio em Porto Alegre. Os jogos das 4 da tarde apenas com 2 gols, portanto, até o momento. Márcio, alguma coisa a acrescentar em relação a Vasco Santos? Sim, eu quero... que você projeta para o segundo tempo? Talvez a palavra ambição possa definir o jogo e esse segundo tempo. Faltou ambição também aos dois times no primeiro tempo. Eles aceitaram passivamente os dois sistemas táticos que priorizaram a marcação. Então o time que tiver mais ambição, Oswaldo e amigo da Globo, talvez ganhe a partida. Tem que sair para o jogo, tem que querer um pouco mais ganhar a partida e não se conformar com 0-0. Ajuda os dois, satisfaz os dois, em tese até sim, pelo menos não perde. Mas precisa ter ambição. Quem não tem ambição não vence. Muito bem. Os times estão voltando para o segundo tempo. O Santos voltando, também o time do Vasco. A expectativa, é claro, de um segundo tempo mais movimentado, de um segundo tempo mais agitado, efetivamente, para a volta das equipes nessa etapa final. Vasco e Santos, o Vasco que, como mandante, é o dono do jogo, né? Embora com os portões fechados e nem no estádio está. Aí a galera do lado de fora, né? Todo mundo vai ali para os arredores do estádio Newton Santos para acompanhar, para ouvir pelo rádio, para acompanhar, enfim. Uma cena triste, né, Oswaldo? Cena triste. E vale lembrar até no noticiário internacional, hoje, ou melhor, ontem, no Senegal, briga violenta entre torcedores, também com vítima fatal. Lamentavelmente, isso é a violência é uma característica do futebol mundial. Não nos grandes centros. Na Inglaterra, por exemplo, a situação está rigorosamente sob controle. Mas depois de muita punição a torcedor e não a clube. E lamentavelmente, para a gente completar, né, nas 2 últimas rodadas do Brasileiro foram 2 mortes, uma por rodada. A morte do torcedor do Vasco na penúltima, na antepenúltima, né? E na penúltima rodada, Palmeiras e Corinthians, morreu o torcedor do Palmeiras também, briga, foi esfaqueado e acabou perdendo a vida. Enfim, é lamentável, dizem que é o retrato de uma sociedade. Vamos para o segundo tempo. Bola rolando, saída do Vasco, começa a etapa final na cidade do Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Vamos para segundo tempo de Vasco da Gama e Santos. Saída lateral para o time do Vasco. Diga, Renato Cury, mexidas? Uma mexida, o Vasco é o mesmo, o Santos mudou. Entrou o Alisson com a camisa 5 no lugar do 30, Leandro Donizete. O Alisson é um jogador mais jovem com um poder de marcação maior do que o Leandro Donizete. As informações do Renato Cury, a saída do Leandro Donizete, que estava pendurado, né? Aquela falta no Nenê, amarelado. A gente sabe que o Leandro é um jogador de contato, um jogador de combatividade. E aí o Levi Coupe tira o Leandro Donizete, coloca o Alisson. Acho que em termos de marcação não perde não, né, Márcio? Não perde, pelo contrário, ganha. O Alisson, para mim, tem mais mobilidade e mais capacidade de marcação. Se realmente... Coense, me pareceu o gol do Neném. Lucas Marques amplia para a Chape. Continua o seu drama, Dorival Silvestre Júnior.
2-0, a Chapecoense sai da zona do rebaixamento. E no Newton Santos, fim de papo. 0 para o Vasco, 0 para o Santos. Sem público, sem um grande futebol, com a tristeza ao abatimento do Nenê e sem gols. E a galera do lado de fora também não pôde comemorar, não pôde vibrar. O placar fechado, 0 para o Vasco, 0 para o Santos. O Santos soma um ponto, o Santos permanece ali no G4, está em terceiro nesse instante com 24 pontos. O Flamengo também tem 24, uma vitória a menos. Renato Cury na saída dos atletas do estádio Newton Santos. Com o capitão aqui, David Braz, pela circunstância do jogo, de vocês terem perdido um jogador fora de casa, o empate não pode ser considerado um mau resultado? Você pensa assim também? No Campeonato Brasileiro, sempre bom estar pontuando fora de casa, né? Independente se foi um ponto, a gente veio com o pensamento de conquistar os 3 pontos novamente, assim como foi contra o Atlético Mineiro, Vitória, Atlético Paranaense. Mas não deu, a gente teve dificuldade, campo ruim, campo cheio de buraco. O adversário também marcou muito bem a gente, mas está valendo. Um ponto é importante no Campeonato Brasileiro, principalmente fora de casa. Pelo fato da torcida não ter vindo, de ter sido um jogo com estádio vazio, o ambiente é morno. Isso dentro de campo também reflete? Vocês sentem que o jogo é morno? Isso é uma várzea isso aqui. Isso aqui, o que eles fizeram aqui, estragou o espetáculo. Um jogo como esse, o Vasco e Santos, um jogo histórico do futebol brasileiro. E sem torcida, isso daqui não pode acontecer. Tem que dar um outro tipo de multa. Eu sei que a torcida do Vasco errou no clássico contra o Flamengo, precisava de uma punição. Mas isso daqui a gente acaba pagando. O torcedor que vem para torcer para os seus clubes acaba perdendo a oportunidade de ver o seu time, de torcer para o seu time. E a gente fica um clima muito ruim, muito ruim. Mas não foi isso que fez o jogo ficar 0-0. As duas equipes marcou muito bem, perderam algumas oportunidades de gols e tudo. Mas isso aqui, parece um jogo de várzea isso daqui. Tá certo, é isso aí. O David Braz, então, corroborando, né? Concordando com o que a gente falou ao longo do jogo, do quanto não é legal uma partida de futebol sem torcida nenhuma, Oswaldo. Muito bem. O David Braz ali, evidentemente, chateado, né, Márcio? O jogador, o profissional de futebol, ele quer jogar, como você disse bem, né? O ator, ele quer representar para a plateia, né? E o jogador também. Se o Renato tiver condição, só chamar, viu, Renato? Prioridade sua aí, de repente com o João Paulo, que acabou sendo um destaque no segundo tempo, né, Márcio? Foi. O João Paulo foi o melhor jogador do Santos, acabou sendo um fator determinante também para o Santos conseguir esse empate por 0-0, levando em consideração até as circunstâncias de o Santos teve um jogador expulso também. João Paulo, destaque do Santos, um bom resultado até por ter terminado com 10 jogadores apenas. Com a expulsão do Daniel Guedes. Vamos dar uma olhada na classificação atualizada do campeonato? Nesse momento a classificação, o Corinthians é líder, né, com 8 pontos de vantagem em relação ao time do Grêmio. O Grêmio vem em segundo lugar, o Santos vem em terceiro. Depois aparece o Flamengo em quarto, o Palmeiras em quinto. E lá na zona do rebaixamento a situação é complicada. O G4 aí para você. Corinthians, Grêmio, Santos e Flamengo lá embaixo. São Paulo permanece na zona do rebaixamento. Vem aí o Domingão do Faustão com as atrações do domingo do Fausto Silva. Depois tem o Fantástico com todas as reportagens do Brasil e do mundo. Amanhã nos nossos telejornais e no Tribuna Esporte a cobertura completa de Vasco 0, Santos 0. Obrigado ao Márcio Calves, ao Renato Cury, a toda a nossa equipe. Obrigado a você pelo carinho, pela companhia. Estivemos juntos em mais um Jogo do Brasileirão. Vasco 0, Santos 0. Até a próxima. Futebol na Globo, aqui é emoção.